130 mil brasileiros morrem todos os anos por causa de doenças e complicações relacionadas ao tabaco. São 2 de cada 3 fumantes, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, incluindo 90% dos pacientes que morrem por causa de câncer no pulmão. No Horizonte Notícia, a entrevista de hoje, vamos falar sobre os malefícios do cigarro, os motivos e as consequências do vício em tabaco, além de orientações sobre como conseguir sair dele. Para discutir mais sobre o tema, está aqui conosco o psicólogo Rogério de Souza Salgado, especialista em dependência química. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço. Bom, segundo a OMS, o tabagismo é uma epidemia mundial. Por que a gente pode dizer isso? E é uma dependência, uma causa de morte evitável, né, também. Isso. É uma epidemia porque é considerada uma doença. E toda doença que tem uma abrangência e se espalha de uma forma difícil de se conter é considerada uma epidemia. É uma dependência de nicotina. E como uma dependência, tem algumas características que prendem o indivíduo nessa prática. Uma delas é a crise de abstinência. O corpo se acostuma com essa substância, é uma substância psicoativa, então ela cria estruturas de dependência no sistema nervoso central e a pessoa passa a necessitar dessa substância. E quando ela tenta parar, o corpo sinaliza com sinais e sintomas de falta. Aí a pessoa sofre. E ela deve, nesse momento, buscar minimizar esses efeitos de alguma forma, focar no principal, que é o objetivo de parar. Pois é, porque, como a OMS alerta, é uma causa evitável. São muitas mortes provocadas aí por consequências e doenças relacionadas ao fumo, mas ela é evitável, assim como outras doenças, dependem só da gente, evitável, né? Pois é. E agora, a diferença, segundo também a OMS, o número entre homens e mulheres, 47% de homens e 12% de mulheres, mas isso mundialmente. Como é que é isso aqui no Brasil e por que dessa diferença? Olha, o Brasil é atípico, é o único país do terceiro mundo, em desenvolvimento, que tem queda nos índices. Todos os países em desenvolvimento têm aumento dos índices. O Brasil estabeleceu, desde 1996, uma política bastante competente, vamos dizer assim, em relação ao tabaco. Então, nós temos uma queda nos índices importante. E, curiosamente, no Brasil, no Sudeste, o número de mulheres é maior do que o de homens. Fumantes, olha. Por quê? Tem uma explicação? As estatísticas indicam o seguinte: os homens começaram a fumar como um fenômeno de massa há mais tempo que as mulheres. Então, em determinada época, era mais comum os homens fumarem. E as mulheres, nos movimentos feministas de igualdade e tal, de uma certa forma, até no ruim, elas procuraram acompanhar os homens. Então, houve um movimento de crescimento, com o ápice na década de 70, 80, chegou um período que aproximadamente 70% dos brasileiros do sexo masculino eram fumantes. Hoje, os índices são abaixo de 15%. Então, e no Sudeste, em especial, esse movimento se observou de uma forma mais assim, pronunciada. Então, hoje a gente tem esse fenômeno. No Sudeste tem mais mulheres fumantes. Mas também em queda, isso? Também em queda. A partir da década de 90, por aí, começou a cair. É contínuo esse movimento e hoje nós temos um índice abaixo de... Foi feita uma pesquisa nacional em 99, éramos 35% de fumantes. Hoje são em torno de 12%. É uma queda grande. As últimas, 2010. Agora, você falou a questão da legislação, do endurecimento disso, campanhas anti-fumo e muito da proibição também, da veiculação Em 90 teve a divulgação disso, 1996, 1996, do professor José Elias Murat, saudoso professor Murat. Ele criou aquela lei que proibia fumar em ambientes coletivos. A lógica é que o não fumante se prejudica, é o fumante famoso, fumante passivo. Isso. Fumante passivo é aquele que convive ou frequenta ambientes onde se fuma. E essas pessoas sofrem, Isso hoje as estatísticas indicam que há uma morbidade, mortalidade desse público também.
Então, para proteger esse indivíduo que não fuma desses males, ele criou essa lei. Na época, havia possibilidade de criar os fumódromos, os espaços específicos e tal, mas depois foi sendo mudado. Hoje, a tolerância ao fumo ela é muito menor, né, do que antigamente. As pessoas hoje, inclusive, não fumantes, têm muito mais liberdade de pedir para um fumante, né, não fuma aqui, por favor. Isso aí tem se tornado mais frequente. Os próprios ambientes já têm... Né, a pessoa, é raro hoje você observar a pessoa que tem que defender seu espaço. Normalmente já está garantido, né? São poucas as situações que se observa hoje em dia. Agora, o senhor citou os fumantes passivos. Em que situação a gente é considerado passivo? Todo mundo é fumante passivo ou algumas pessoas são mais? O fumante passivo é aquele que está frequentando um ambiente onde se está fumando ou se fumou. Mas isso esporadicamente, diariamente? Olha um exemplo, em residências de fumantes, onde há crianças, há um aumento em média de 30% das afecções pulmonares, bronquite, asma, esse tipo de coisa. E não necessariamente a incidência dessas doenças nas crianças se dá pelo convívio com o fumante. Às vezes ele fumou num ambiente e a fumaça já dispersou. Mas como a fumaça do cigarro ela é particulada, ela é uma fumaça molhada, o alcatrão presente nessa fumaça, ele cola nele nos tecidos, no sofá. A criança vai brincar ali, ela está exposta, mesmo que a fumaça já tenha muitas horas atrás tendo se dispersado. Agora, isso inclui cigarro, inclui também charutos, o quê? Todos os derivados, né? Claro que o fumante passivo ele vai ser afetado onde o produto emita a fumaça. Né? O rapé, por exemplo, que é só aquele pozinho aspirado, aquilo ali não vai. O senhor citou aí a questão do alcatrão. O cigarro libera 4.700 substâncias tóxicas? Como é que é isso? Na verdade, 4.700, nem todas são tóxicas, né? Mas muitas tóxicas. São dezenas de cancerígenos, por Quais exemplo. as mais nocivas, se eu estou ao alcatrão? Olha, nós temos aí vários metais pesados, né? Chumbo, cobalto, você tem a amônia, que é administrada na própria substância, os chamados benzopirenos, que são aquelas substâncias produzidas na queima do fumo. Então, assim, são... centenas de substâncias nocivas, a maioria delas ou irritantes do trato respiratório ou cancerígenas. Então, agora, e a questão da dependência seria relacionada à nicotina? A nicotina não é necessariamente uma substância nociva, ela isoladamente ela não causa muitos males, mas ela gera a dependência, ela cria uma situação, a gente chama uma mimese, é como se o organismo ele acreditasse, imita uma situação onde uma substância que é necessária, ela quando falta, o organismo reclama, vamos dizer assim. Seria como uma fome, né? Nós temos um ciclo alimentar de aproximadamente algumas horas. Se eu deixo de me alimentar, o que o organismo faz? Ele identifica aquela falta, aí ele começa a sinalizar. A sinalização pode vir na forma de um desconforto, né? A fome, todo mundo já passou por isso. No caso da nicotina, é como se o corpo acreditasse que essa substância é tão necessária quanto o oxigênio, quanto o alimento, o nutriente, e desenvolve também um mecanismo de comunicação para dizer que ele está sentindo falta. Né? Ele se acostuma com aquela substância de tal maneira que ela equilibra, vamos dizer assim. Quando ela falta, ela gera um desequilíbrio. Aí a pessoa fica irritada, ela fica desatenta, ela pode ter a famosa fissura, né? Aquela crise de falta. E nessas situações, que são sintomas que passam relativamente rápido. Né? Tem uma estatística que diz que aproximadamente 90% dos sintomas da crise de abstinência passam com 3 dias. E o que acontece é que normalmente as tentativas fracassam antes disso. A pessoa às vezes não estava esperando aquela reação forte do organismo e acha que aquilo vai ser, né, não vai passar. E quando muitas vezes ela está quase na hora de se livrar daquilo, ela recai, volta, né, para o círculo vicioso ali da necessidade. Pois é, em que momento o fumante precisa procurar ajuda? Tem um limite, assim? E como é que é o tratamento? Olha, as pessoas tentam muito parar de fumar, e na maioria das vezes sem ajuda. Sim.
né, tem uma estatística do Instituto Nacional do Câncer, diz que em média 3%, essa estatística da meados do 2000 e pouco, não sei nem como é que está isso, já que o número caiu bastante. Mas, em média, 3% dos fumantes tentavam parar de fumar todo ano, que dá um número, né, absoluto bastante grande. Uhum. E essas tentativas são, muitas vezes, eles dizem que de cada 20 tentativas de parar de fumar, 19 fracassam com menos de 15 dias. Nossa. A maioria com menos de 24 horas. Porque, normalmente, essas tentativas são mal feitas. Uhum. Né? São aquelas tentativas vãs, né? Tipo assim, vou, né, 1º de janeiro, vou começar o ano e tal. Aí levanta sem fumar, de tarde já está fumando. Por quê? Porque teve um desconforto, não se preparou bem, né? E tem que ser um processo que exige, às vezes, uma avaliação. Alguns casos mais graves, onde a dependência de nicotina porque essa dependência ela varia, né? De leve, moderada a grave. Os casos mais graves, muitas vezes, exigirão uma intervenção mais complexa. Por exemplo, utilizando medicamentos. Terapia. Né? Terapia, né? Cognitivo-comportamental é a mais indicada normalmente. Então, essas intervenções, elas podem fazer toda a diferença. Com certeza. Então, assim, a hora de procurar o profissional, a hora que decidir e identificar, né, já fez várias tentativas de parar sem sucesso, é uma boa hora de procurar um profissional. Tá certo, então. Agradeço muito a presença do senhor aqui, pelos esclarecimentos. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a semana que vem. Tchau, tchau.